eles não tinham a consciência plena do que é fazer o que eles estavam fazendo. Eles não tinham a consciência plena de que eles estavam numa situação de pecado gigantesca. Então, aí vocês entenderam por que Adonai fez os anjos caídos, né? Que não se colocou do lado nem de Satanás e nem do lado do Eterno. Então, o Eterno, esta classe de seres, Adonai fez descer e compactou dentro dele o seu ADN. Então, criando dentro da alma de um anjo que antes era Malá, ele criou, então, um ser com 100% das emoções. Aí ele conseguiria passar por uma fase de purificação, de entendimento. E então o ser Malar, ele conseguiria ascender, subir, conhecer os mais altos degraus dos níveis lá em cima. Foi preciso que estes anjos que não se posicionaram do lado do Eterno, né? Eles tinham que vestir a roupa de carne. É interessante que a roupa de Adão, eu quero deixar isso bem claro para vocês, algumas curiosidades, tá, gente? A roupa de Adão, ele não era esta pele, né? A pele de Adão era também chamado de uma forma, era Or, e tinha outro nome em hebraico que agora fugiu na mente, tá? Então, o Adão, ele era revestido de uma pele especial. Ou seja, esta pele que nós temos hoje é uma pele desgastada logo depois a entrada da transgressão, tá, gente? Então, os anjos que moravam no Malhut e moravam na região mais longínquas dentro das Sefirotes, eles só conseguiriam, olha que coisa profunda, vou compartilhar para vocês. Os anjos só conseguiriam, prezados telespectadores, ascender às mais altas Sefirotes. Quero deixar isso bem claro. Simplesmente se eles descessem. Entendeu? Você se lembra de uma parábola que Yeshua falou sobre isto? Agora vamos esquentar o motor. Você se lembra de uma parábola que Yeshua falou sobre isso? E Yeshua falou o seguinte: aquele que quiser ser o maior, o que é que Yeshua disse? Tem que ser também o quê? Vamos lá, me ajudem. Aquele que quiser ser o maior diante do trono da Kevod, também tem que ser o quê? Tem que ser o quê? O menor. Entende? Ou seja, aquele que quiser subir aos degraus das Sefirotes, aqueles que quiser subir aos degraus das Sefirotes, ele é obrigado, presta atenção, gente, esta pessoa é obrigado primeiro a descer, tá? Ele tem que descer, ele tem que passar pela fase, né? Nem os anjos de Elohim conseguem nada sem passar por esta fase, tá, gente? Então, isso é uma abertura, são palavras de abertura, tá? Que eu quero deixar aqui. A nossa luz pode acabar rapidamente aqui, eu tenho que conversar com vocês e eu quero ir em um nível mais profundo hoje, tá? Por exemplo, o homem o homem adâmico, ele tem 5 corpos. Ele tem 5 corpos, né? Aqui é algo profundo. E é algo que também fala da transmutação e também da
do período que estamos entrando aí, da inversão do campo eletromagnético. Tá? Então, é muito profundo. Eu estou avançando uma etapa mais avançada com vocês, neste conhecimento, né? Falando para vocês, antes de entrar pesado hoje, quero que vocês entendam que o homem, ele tem os anjos que descem lá de cima, eles descem com cinco níveis dentro de si, 5 corpos, 5 corpos, tá? E quando ele desce, ele ganha o Guf. Ele ganha o Guf, que é o sexto corpo. O Guf é o sexto corpo. E só é digno de ganhar o sétimo corpo. Olha o número 7 aí aparecendo. Olha aí o número 7 aparecendo. Né? Eu quero ensinar uma matemática aqui para vocês, gente. Tudo que tem 7, você consegue ascender. O eterno você só encontra em tudo que tem 7. Né? Nós temos aqui o 7º dia da semana, 7 espíritos de Elohim, né? 7 Kerilotes, né? Carral, né? Tem os 7 níveis, né? Os jubileus, que são 7 vezes 7, né? O 7º milênio. Então, você só encontra o eterno no número 7. Não tem jeito. Então, gente, o homem, quando ele desce lá de cima com os 5 níveis, né? Vamos repetir? Vocês já sabem? Vamos repetir? A Nishma, a Nefesh, Rua, Raya e a Yehida. Né? Esta roupa que ele veste, então, aqui embaixo, aprenda aí, escreva. Quem que está escrevendo, escreva. Chama-se Taquior. Taquior, que era roupa de luz. Esta roupa de luz é o sexto corpo. É o Guf. É o Guf. É o sexto, viu? O sexto corpo. E somente nesta condição física, a gente às vezes critica, né, o nosso ser físico, mas somente nessa condição física, prezado telespectador, por incrível que pareça, somente na condição física é que nós conseguimos o sétimo corpo. O sétimo corpo. Nós só conseguimos o sétimo corpo, quero deixar isso bem claro para vocês, unicamente o sétimo corpo quando a gente passa por aqui. Ou seja, se a gente volta na morte, a gente fica com quantos corpos? Vamos ver se vocês aprenderam a lição. Vamos lá? Vamos lá, alguém pode me ajudar? Se você morre, o que é que acontece então com seus corpos? O que é que acontece com você e os seus corpos? Quantos corpos você fica? Vamos? Ninguém tá captando? Ninguém tá indo no meu nível? Hein? Ninguém pegou. Completa, né, Pierre? Completa os 7. A frase é o seguinte, a pergunta é: você desce, né? Para descer, você alcança a taquior, que é o nível de corpo. Você alcança o nível de corpo. E neste corpo físico, você recebe o sexto corpo. Tá? O Isso, e aí sexto quando corpo. sobe, recebe Quando o. você morre, você volta para quantos corpos? Vamos ver quem é inteligente. Vamos ver. Taquio. Não, não. 7. 7 corpos. A raia e a nerridade. Você volta para os 5 corpos. Você volta para a Nishma, a Nefesh, Rua, a Raya
e aí Eridá, você volta para o 5. Mas se você, por acaso, olha bem, agora esquentamos de vez. Hoje o assunto é muito profundo. Mas se você, por acaso, prezado telespectadores, presta atenção, presta bem atenção. Se você, por acaso, recebe o sexto corpo, que é o corpo taquior, né, que é o guf, né, assim que se chama em hebraico, guf, este corpo físico. Você então está com 6 corpos. E se você consegue transmutar, então você vai para o 7º corpo, que é um nível muito, mas muito elevado do ser adâmico. Você se torna um com Adonai no 7º corpo. Eu já falei para vocês, hoje eu quero esquentar o motor em algo muito profundo. Yeshua, ele alcançou este nível. Yeshua, ele conseguiu Por isso que ele dizia que ele era um com o Pai. Mas você é inteligentíssima, Valentim. Por isso que ele dizia, eu sou um com o Pai. Tá? E eu vou entrar num assunto aqui profundo. E aí as profundo. pessoas não entenderam nada ou esconderam as fantasias dizendo como se ele fosse o próprio. Exatamente. Muitas pessoas não entendem, né? Quando você entra neste nível, no 7º, na transmutação, né? Então nós conseguimos o mais alto nível. É o nível é a unidade, é aqui que a gente começa a nossa live. É a unidade, Valentim, com a fonte das manifestações. Manifestação, não sons, são. Fonte da manifestação, né? Então, o objetivo do Eterno, fazer você descer, e você passa muita luta aqui, muito sofrimento neste planeta, é para que você coloque para fora todos os seus sentimentos que Adonai colocou dentro do seu ADN. Teve muitos homens na Terra, muitos homens, presta atenção. Na verdade, somos um, né? Nós somos um povo, Israel, um só, com o Eterno. Exatamente. Então, presta atenção. Nós temos muitos homens na Terra que alcançaram este nível. Muitos homens. Não foram poucos homens. Foram muitos. Mas a gente não sabe a quantidade. A gente sabe de Eliarro, Hanavi, né? O profeta. Sabemos de Hanoque, né? Os 7.000 homens ou 70 homens. No livro de Hanoque tem a quantidade que foram com ele na nave espacial lá, né, que alcançou estes níveis, os níveis mais altos de conexão. Conexão, né? Então eles não passaram pela morte. E agora vamos entrar no assunto forte da live de hoje. A live está começando agora, esquentando. Estamos com pouca energia, pode acabar a qualquer hora. Tá? Então temos que aproveitar cada segundo. Então vou adiantar o assunto. De hoje. Então, gente, nós hoje somos plenamente, eu digo isso com consciência, digo isso com sabedoria e digo isso com a mais plena consciência da minha alma. Nós hoje que estamos aqui em nosso dia a dia, que temos essa consciência, nós somos homens e mulheres que pela primeira vez temos a chance de transmutar, né? O campo eletromagnético que está cada vez mais louco, né? Frequência Schumann, nós poderemos alcançar este nível, né? Este nível. E você pode ir se preparando
né, a cada dia, porque exatamente foi o que Shaul Rachalia viu. Ele viu isso, Shaul Rachalia. Quando Shaul Rachalia disse, de repente, e Yeshua também falou sobre isso, de repente, num abrir e fechar de olhos, quando ouvir os sons do universo, né? Se você por acaso ouvir os sons do universo, quando os sons do universo entram dentro da nossa atmosfera, nós ouvimos os sons como chofar, é como trombeta, né? Se você pegar no Google, você vai ver, ou no YouTube, você vai ver os sons do universo soando como trombeta. Então, estes sons, ele vai entrar em uma outra nota. Ele vai passar para outro tom, né? Que é uma frequência, tá, gente? Uma frequência. E quando passar para outro tom, então acontece a nossa transformação. E isso está para acontecer rapidamente. Vai ser muito rápido. Estamos correndo para este período. Tá? Estamos entrando neste período. Por isto que é tão importante nós vencermos a maior barreira para você não transmutar. Qual é? Todo mundo já sabe, né? Se eu perguntar para você, Valentim, qual é a maior barreira para você não transmutar? É claro que Valentim já vem em mente o que na mente dela? O ego, o estado de faraó, né? Os desejos negativos, as forças negativas que nos mantêm, né? Então, é terrível este poder do ego, da maldade, da transgressão, do ódio, dos mandamentos, né? A mentira que toma conta do planeta, né? Então... E tá difícil, viu, Pierre? Tá difícil. Quando você vê as notícias, é só quase infartando. É verdade. A gente percebe que está cada vez mais difícil. Você está percebendo que o planeta Terra está entrando numa evolução do mal? Você já percebeu isso? Demais. Eles estão chegando ao nível mais alto de pecado. O mais alto nível. Incrível como o ser humano está se separando. Então, gente, não se esqueça que as mitzvot que são colocadas dentro da alma humana, quando você se preocupa com ela, com a lei do Criador, né? Então, a sua célula, a cada mandamento, este aqui é o ponto alto, tá? O ponto alto da nossa live de hoje é a revelação deste segredo. Presta atenção, presta bem atenção. É o ponto alto, bem alto hoje. Então, presta atenção. Quando nós nos preocupamos com honra teu pai e tua mãe, quando nós nos preocupamos com não matar, não roubar, não fazer lashon hará. Eu vou ser bem técnico hoje, tá? Não fazer lashon hará, não reclamar. Adonai não suporta a mulher e o homem que vive reclamando. Fazem lashon hará do seu próximo. Adonai não suporta isso, viu, gente? Não suporta. Tá bom? Quero deixar isso bem claro. Então, presta bem atenção. Adonai quando lhe ensina a não ter outros Elohais diante de você. Nem na sua boca você deve ter os nomes dele. Nunca você se curve diante de uma imagem de escultura, nada, nem deuses, e nem adoração a qualquer bem, né, material, porque
Todos os mandamentos, inclusive cobiçar a mulher, as coisas, o animal do teu próximo, tudo. Então, gente, cada mandamento que você deixa se alinhar dentro de você, tá? Cada mandamento que se alinha dentro da sua alma, eu quero deixar isso bem claro, cada mandamento que se alinha dentro da sua alma, presta bem atenção, você bombardeia, Valentim, a célula sua. A sua célula é bombardeada. Por exemplo, o mandamento do Shabat. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Elohim. Então, quando você guarda o sábado, imediatamente, é bom você saber disso, imediatamente acontece o bombardeamento dentro da tua célula. É bombardeada. E a tua célula é revestida de Or. O que é Or? Quem vai acertar hoje? Luz. Entra dentro da célula a luz. Or. Entra dentro de você luz. Quando você honra teu pai e tua mãe, entra Or. Luz. Quando você honra o Eterno, Or entra dentro de você. Quando você não adora imagem, entra Or, luz. Aí vai entrando dentro da célula. E ela vai, aos poucos, transmutando. Tinha um grupo de pessoas, na época de Yeshua, que eles eram tão tremendos em guardar os mandamentos, eles se dedicavam tanto e se preocupavam em guardar os mandamentos, prezados telespectadores, que eles chegaram ao nível transmutativo. Estes homens não morriam mais. E não morreram. Na época de Yeshua, isso aconteceu. E Yeshua também. Olha que coisa forte. O nome destes homens, quero chamar a atenção de vocês, eles se chamavam de Tanaítas. Tanaíta. Eu conheci uma pessoa no mundo. Eu conheci um homem no mundo. Um homem não, uma mulher. Lá na França. Em Paris. Nunca vou me esquecer dela. Aquela pessoa tão maravilhosa, aquela senhora, né? E do meu sobrenome. Eu fiquei louco, encantado. Veio do Congo, ela veio da África. Então, aquela mulher, ela era criança, bem pequenininha, ainda assim, 3, 4 anos de idade, quando os seus pais contavam de um Tanaíta. Presta atenção. Os seus pais contavam para ela de um Tanaíta. E esse Tanaíta, ele era um negão, mas um negão que tinha uma vibração muito alta com o Eterno. Eu ouvi esse vídeo aí do senhor aí. Você chegou a assistir, né? Chegou a assistir esse vídeo? Muito bem. Este negão, ele colocava a mão nos mortos e os mortos ressuscitavam. Esse negão colocava a mão nos cegos e os cegos enxergavam na ilha do Congo, lá na África, perto de Senegal. Este negão ia em cemitérios e esse negão tocava os mortos. E os mortos, prezados ouvintes, ressuscitavam. Eu fiquei maravilhado. E este negão, eu fiz a entrevista lá na França, né? Eu fiz a entrevista com esta pessoa
E ela era criança quando ela presenciou estes fatos. E esse negão, ele tinha um legado magnífico. Com certeza ele não morreu. Ele transmutou também. Muita gente não morre, transmuta. Muita gente não morre, transmuta. E este negão, este grande homem, ele tinha o rolo da Torá nas suas mãos. Ele tinha o rolo da Torá, ele guardava consigo aquele rolo, ele tinha uma maior alegria, e ele ensinava algumas coisas, entre muitas coisas, as mitzvot. Transmutou assim, sumiu da, da vista das pessoas, ou ele faleceu e depois transmutou? Transmutou. Ele transmutou. Né? Aí eles falam, porque quando a pessoa transmuta, é bom falar isso, tá? Para todos que estão me ouvindo, quando a pessoa transmuta, né? Quando a pessoa transmuta, o corpo físico desaparece e aparece se ele quiser, né? Ele entra em um nível mais evoluído. Ele entra em um nível muito mais evoluído. É um nível gigantesco, né? É um nível maravilhoso, é um nível de conexão. É um nível de conexão muito alta. É o sétimo corpo, né? Esse foi o tema da live de hoje. É o sétimo corpo, tá? Este sétimo corpo é um corpo que tem uma conexão muito alta, muito elevada, né? E é um corpo que tem uma conexão muito gigante, meu Pai do céu. Meu Pai do céu, que coisa fantástica, né? Então, o segredo, você pode perguntar assim, ô Roche, e qual é o segredo, né? Qual é o grande segredo para a transmutação? E eu tenho pesquisado, né? Claro, a gente pesquisa. E o grande segredo, primeiro, é a guarda da Torá. Já falei, ela bombardeia a célula com luz. Olha que coisa incrível, incrível, não é? Outra coisa que acontece também é o ato de doar. Ao doarmos, quando a gente doa, nós criamos a centelha que os guardiões precisam para transmutar. Ou seja, os que vamos entrar agora no assunto mais forte, o epílogo, o assunto final da nossa live de hoje. Vamos entrando agora na parte final. Quem vai transmutar, ele não pode ter nenhum apego a nada material. Não pode ter ego. Ele tem que ser uma coisa espontânea da alma dele. Entendeu? Espontânea da alma dele. As células, elas trabalham sozinhas, quando elas estão trabalhando sozinhas, dentro do corpo humano, o que é que elas desenvolvem? Hein, gente? O que é que elas desenvolvem? Vamos lá, bora? Quem é que vai acertar aí? Quando a célula... Hein? Desenvolve luz, luz, luz. Não. Quando as células trabalham sozinhas dentro do corpo humano, porque elas são vivas, quando as células trabalham sozinha dentro do corpo humano, eu queria água aí um pouquinho. Quando as células trabalham sozinha dentro do corpo humano, o que é que ela se transforma? Quando a célula trabalha sozinha, ela se transforma em câncer. Quando a célula é egoísta, ela se transforma em câncer. Somente quando as células trabalham em conjunto, então a consciência é despertada dentro de nós. Por isso é que o que o Pai Nosso, né, Yeshua ensinou na oração, quando ele disse, nunca foi aquela oração que os padres ensinaram, obrigado. Nunca foi aquela oração que os padres ensinaram, Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita, eu nem sei mais falar, A seja verdade feita a tua vontade, é fonte assim da na terra manifestação. como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nunca Yeshua fez essa reza. A Nunca verdade Yeshua. é fonte da manifestação, Elohim do cosmos, É. Yeshua nunca fez isso. tua luz dentro de nós, tornando-se útil. Isso. E Yeshua Estabelece disse o teu que reino de ó, verdade. fonte, né, Milton, da manifestação, porque só tem uma só, não é fontes, plural, é fonte, manifestação, uma só. Elohim, Raulã, do cosmos, focaliza Eu a tua entendi. luz dentro de nós. O que é focalizar a luz dentro de nós? As, Tornando-a útil. as células, ela focaliza dentro de nós a luz. Eu acertei, só que Focaliza eu a não tua luz. entendi. É Escute, só quando eu focalizado não dentro entendi, das quando falou células. sozinha. Sozinha E não é luz. é focalizado dentro de nós. As células, ela é bombardeada. Quem é que bombardeia? A Torá. Olha que coisa profunda. E quando você guarda continuamente a Torá do Eterno, você estabelece teu reino de unidade. Você estabelece o reino de unidade. Então, faça com que o teu desejo uno atue com os nossos, assim como em toda luz e em todas as formas, porque tudo é luz, né? Tudo é luz. Tudo é luz, tá, gente? Então é muito lindo, é muito poderoso, né? Que quando a gente entende essa profundidade. Quando chegamos nesse nível, nós nos libertamos de tudo que nos aprisiona. Nós não nos tornamos, Valentim, narcisista. Nunca. Aquilo que te aprisiona, aquilo que te mantém preso, né? Aquilo que te faz você olhar para aquilo, aquele ato do ego, você então consegue se libertar das amarras do ego. De ti nasce a vontade que tudo governa, tá? Então o Eterno, ele quer que a luz, exatamente a luz que vem do mais alto trono, bombardeie. E só nós, quando eu descobri isso, a minha vida ficou bem diferente, gente. Eu me preocupo muito. Quando eu descobri que os mandamentos é a luz do Eterno que eu estou jogando para dentro de mim. É luz. E esta luz vai iluminando o meu corpo. Então, é muito importante nós estudarmos a Torá, se preocupar com a Torá, amar a Torá. Lembra-se das palavras daquele homem, de Davi, no Terrilim 1, versículo 1. Bem-aventurado os que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho, hein, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na Torá do Eterno, e na sua Torá medita dia e noite. Medita dia e noite. Nossa, quanta luz! Tem um terrilim que eu quero conversar com vocês sobre esse terrilim. Eu acho muito importante, é o terrilim 19. Marque aí na caneta, marque. É o terrilim 19, tá? Neste terrilim tem um mistério. Cada terrilim ele tem uma energia. Tá? Por isso que tem um terrilim Tikkun Haklali, que é os terrilins para purificar.
medito os Terrilim todo dia, o Merlin É, 19. Todo o dia eu leio ele. Todo santo dia. Terrilim 19, se você começar a ler todos os dias, você começar a se conectar com o Terrilim 19, você vence todas as barreiras e terás a outra vida. Não tenha dúvida. Prezados telespectadores. Todo santo dia eu leio ele. Todo santo dia. Amém, amém. Veja o seu esforço. Veja o seu esforço. Eu sempre me preocupo em conectar-se com o Eterno, né? Então, o Eterno não abandona você. Adonai está contigo na tua luta, na tua angústia, né? Então, você está vencendo as barreiras. O Eterno está contigo no dia a dia, né? Falando com você, andando com você. Ele está andando com você, está caminhando com você, né? Está subindo com você, está te ajudando. Tem horas que você cai, depois se levanta, mas você está chegando até aqui. O tempo está passando, já estamos chegando no limiar. Cada tempo, cada período, né? Vocês estão observando que as estações estão mudadas? Vocês estão percebendo a aceleração do campo invertido? Tá percebendo como o Mar Morto lá em Israel? O Mar Morto, gente, está completamente se transformando em mar de água doce. Você já percebeu isto? Por acaso você já percebeu isto? O Mar Morto já está se transformando em mar de água doce. E as águas estão se tornando corrente. E elas, aonde passam, as águas aonde passam, está curando tudo. Curando a terra. Não me esqueço de uma mulher que estava com câncer. Depois de 2 horas de relógio, que tomou as águas puras daquela região, ali nas Bolonhas, né? Em Enguedi, eu tive lá várias vezes. Eu já fui em Enguedi. Já tive em Enguedi diversas vezes, gente. Não, já peguei o ônibus na base station em Jerusalém e eu vou direto para Enguedi. Amo ficar em Enguedi, amo aquela região, entende? Então está acontecendo muitos milagres na terra. O deserto, os lugares secos, está se transformando. Tudo isso são sinais de que o nosso tempo de transmutar chegou. E agora, você está vendo aí a Minas Gerais e muitos lugares se tornando altamente com neve, frio, né? Chegando aí ao sul da Bahia, lá na região de Vitória da Conquista, chegou a 7 graus. 7 graus de madrugada, chegando aí a 6, 5 graus, né? Que coisa tremenda, né? São sinais da inversão, está caindo neve no Brasil, tá avançando, né? E não tem mais para onde correr. Já estamos chegando ao ponto da inversão, aonde vai acontecer as maravilhas que a gente está falando aqui para você. As grandes maravilhas que nós temos falado com vocês, né, lutado. A gente faz aqui a vigília, tivemos recentemente uma vigília, lembra? Lembra da vigília que nós tivemos recentemente? Nós tivemos uma vigília recentemente. Lembra que no começo da vigília houve uma manifestação sobrenatural? Quem se lembra deste fato? Daquela manifestação sobrenatural que houve na vigília? Lembra ou não lembra? Foi maravilhoso, né, gente? Me tocou o coração. O Eterno sempre mostra
que está conosco, né? Que está com a gente, está conosco, que nos ama, né? Nós também temos nos dedicado às festas, a festa de Shavuot. Nós temos aí a próxima festa, né? Que é Yom Teruah. Temos aí a festa de Yom Teruah, que é a festa do toque deste shofar. Os 10 dias de toque do shofar para o arrependimento, né? O Eterno é tão bom conosco que nos dá 10 dias no ano para a gente se arrepender de todo o pecado. E depois nos dá um dia para jejum para pedir perdão por estes pecados. Nestas festas, Yom Teruah, e depois temos logo em seguida Yom Kippur, né? Yom Kippur. E depois nós temos a festa de Sukkot, a festa das cabanas. São momentos de conexão com o Criador. São momentos maravilhosos. Tudo isso leva a luz para a sua célula. Né? Então, agora vamos fazer a prova dos 9? Vamos lá. Vou fazer a pergunta aí para todo mundo. Quem souber, responda. O que é que faz o bombardeamento da luz externa bombardear dentro de você? O que é que faz com que a célula seja bombardeada com luz? O que você deve fazer para que a célula seja bombardeada com a luz e aquela célula vai se transmutando até você transmutar o corpo todo? Como é que isso acontece? O que é que você deve fazer? Quem pode responder? Vou ver se eu sou um bom professor. Guardar a Torá, obedecer os mandamentos, a Torá do Eterno. Isso, guardando a Torá, parabéns, né? Guardando a Torá, se conectando com a fonte das manifestações, né? Deixando que a luz possa entrar dentro de cada um de nós. Eu também. Eu estou falando esta mensagem, não é só para vocês, também para mim. Eu também preciso. Eu também preciso. Eu também estou lutando. Eu também sou igual a vocês. Ora a gente está desanimado, ora está feliz, ora está jogando bola, ora está jogando a bola na gente, ora está alegre, ora cai, ora levanta, ora chora, né? Todos nós. Mas nunca a força é tão grande quando você ajuda um ao outro. Quando você ajuda um ao outro, a sua força espiritual aumenta em 7 vezes. Amém? Baruch Hashem, estamos terminando aqui a nossa live. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, todo mundo, valeu a pena a live de hoje? Quantos foram abençoados com a live de hoje? As informações que foram trazidas para você, te ajudou espiritualmente? Hein? Ajudou você? Aleluia! Eu fico feliz em que você foi ajudado, né? Mas as informações tocou sua alma? Fala para mim. Não? Não te ajudou? Ah, entendi. Não te ajudou. A minha ajudou. Amém, né? Mas teve informações novas aí que te ajudou a pensar mais? Teve informações novas para você? Sim, senhor. Teve informações novas que me ajudou a pensar mais do que eu já estou pensando, entendeu? Amém. Baruch Hashem. Então, gente, aí estamos com vocês. Sábado vamos estar de volta, né? Sábado vamos estar de volta e vamos estudar a Torá com muito amor. Eu quero avisar a todos que no sábado vocês venham mais cedo, por causa da luz, que aqui está acabando muito cedo. Eu vou ver se eu começo 5h30,
tá bom? Para a gente terminar, quando a luz apagar, a gente já está bem tranquilo. Pode ser? Vamos começar mais cedo? Vamos? Então, ore um pelos outros. Vamos orar um pelos outros. Vamos orar um pelos outros. E ore por Milton. Milton, ele está lutando nessa guerra aí de oração e jejum para fazer a Brit Milá. Amém. Vejo que você é um homem de fé, Milton. Eu tenho sofrido para te ajudar. Tenho sofrido. As mulheres não sabem o que o homem passa. Eu nunca vi uma guerra tão grande como essa do Milton. É uma guerra grande. Ele tem tentado, né? E há uma guerra para ele não conseguir. Mas louvado seja o nome do Eterno. Amém? Bom, gente, vamos nos despedir. Vamos nos despedindo com, né, um abraço. Deixa eu falar aqui com a Oneide. Shalom, Oneide. Como é que você está? Alô, Timon. Estou aqui atenta, não perdendo nada do que o senhor fala. Amém. Mas entendeu a mensagem de hoje? Sim, entendi sim, Timon. Amém. Que bênção, né? E vamos lá falar com o Cláudio. Um abraço aí no Cláudio. Ulisses, meu abraço, Ulisses. Ida, Valdinete também, um grande abraço. Esta guerreira sempre ajuda a obra do Eterno. Amém. Valentim, um grande abraço para ela, né? Uma shalom bem gorda no coração, tá? E também o Paulo nunca mais perdeu, né, Paulo? Paulo, nunca mais perdeu, né, Paulo? Entendeu hoje, Paulo? Entendeu a live de hoje? Paulo não falou. Cida, cadê Cida? Vamos lá, Cida. Shalom. Cadê Cida? Antes eu me preocupava com números, gente. Hoje não me preocupo com números. A prima, cadê prima? Oi, prima, como é que vai aí? No frio de Curitiba, como é que tá aí o frio? Como é que tá aí o frio de Curitiba? Tá bem frio. Nossa, tá a semana toda cheio de frio e chovendo ainda. Agora que deu uma estiada hoje. Ah, que legal. Tá a semana toda chovendo. Não toda chovendo. Só que não tava aquela chuvona pesada, né? Uma chuvinha fina. Mas daí hoje ainda deu uma chuvinha de manhã, mas agora à tarde deu um pouquinho de sol, mas tá um frio, um frio. Terrível. Olha aí, Douglas, um abraço para Douglas Goretti e também para Eduardo, ok? Então, gente, estamos terminando nossa live. Uma Shalom Aleichem para todos vocês. E que vamos orar um pelos outros, ajudar um ao outro, ok? Shalom, shalom.